Som na caixa, que isso é rock and roll. Se o rock brasileiro tem mãe e é a Rita Lee, tem pai também, e é o tremendão. Erasmo Carlos, para os mais formais. E já que o rock nacional tem pai e mãe, é natural que tenha filhos também. E um dos mais diletos é o líder dos Paralamas do Sucesso, o Herbert Viana. Hoje juntamos pai e filho, a jovem guarda dos anos 60 e o rock Brasil dos anos 80. O tremendão Erasmo e Herbert, o tremendérrimo. E som na caixa. Bom, aí eu estava andando aqui, não sei o quê, aqui tranquilamente, de repente eu olho para o meu lado, pô, Herbert Viana. Eu digo, eu tenho umas perguntas para fazer para o Herbert Viana. Como vai, Herbert? Tudo bem aí? Como está você? Maravilhosamente, ainda mais te encontrando aqui com a sintonia que a gente sempre teve e admiração e alegria de te ver. Isso me faz muito, muito, muito bem. Eu estou, diria, emocionalmente saltitando na ponta dos pés. E a moçada tá boa aí, seus amigos? Super, super bem. A unidade sólida da banda, a gente vem cruzando as décadas, né? Estamos no meio para o final da terceira década, com muita aplicação e, mais do que tudo, o recibo que a gente passa a respeito do entusiasmo, da determinação da banda é ao vivo. Então, quando a gente tem um retorno extra, como a radiofonia ou reconhecimento em eleições, alguma coisa, mas para a gente o fundamental sempre foi ter a oportunidade de subir no palco e cometer o que a gente chama de vômitos emocionais, ou seja, dar aqueles gritos de rasgar o peito e vamos nessa. Agora, Herbert, poxa, uma coisa assim muito marcante para mim, porque foi uma época muito assustadora para mim pelo que aconteceu. Então aí você me emocionou quando você, no Rock in Rio, você conseguiu desabafar, sabe? Porque ali teoricamente, eram minhas palavras na sua boca. Né? Você estava dizendo para a rapaziada, por que vocês não ficam em casa aprendendo a tocar guitarra, em vez de estar aqui perturbando aqui o bom andamento do nosso trabalho, vamos dizer assim? O negócio que eu puxei naquele momento também, nesse grito de desabafo, eu falei que eles, ao invés de virem para vaiar, eventualmente esse ou aquele, basicamente os artistas brasileiros que estavam tocando ali, mas que as pessoas tinham que agradecer, enfim, a todas aquelas pessoas brasileiras, todos os internacionais, de fato, que estavam ali, eram parcelas sólidas nessa abertura que a gente viu em termos culturais no Brasil dos anos 80. Eu tenho um capítulo no livro que eu acabei de escrever agora, tem um capítulo só do Rock in Rio. Então, aí o Rock in Rio foi uma surpresa para todo mundo, né? Foi um divisor de águas, não resta dúvida, no business brasileiro. Mas o momento do Rock in Rio em si foi uma surpresa para todo mundo, até para os produtores, para nós artistas. Primeiro que a gente aprendeu para caramba de profissionalismo, aquela coisa toda, e a motivação e o alto grau de produção de um evento desse tipo. Aí a gente aprendeu bastante. Mas uma coisa que não me sai da cabeça, o que foi o principal que a gente aprendeu, é que realmente existem tribos. Não é? Porque antes do Rock in Rio, eu pensava que música era bom para todo mundo, sabe? Vamos tocar aqui que a gente diverte todo mundo. Mas não, foi o grande erro, né? Então, o Rock in Rio mostrou para a gente que existem tribos. Então, quem gosta de bossa nova, geralmente gosta de bossa nova. Quem gosta de heavy metal, gosta de heavy metal. Quem gosta de outra coisa, gosta de outra coisa. Então, que não é prático, né, misturar todo mundo. Isso seria uma utopia que não se conseguiu ainda, e o Rock in Rio provou isso. Na época em que vocês vieram à tona, surgiram com aquela força gigantesca do fenômeno de Jovem Guarda e toda a atenção para essa irmandade Roberto e Erasmo e tal, o quanto vocês conseguiam realmente fazer de apresentações ao vivo? Olha, Herbert, a Jovem Guarda já era mais difícil, né? Porque a gente fez, por exemplo, em grupo, assim, todos. Foram coisas assim inesquecíveis, mas coisas de parar a cidade, de
de ter o corpo de bombeiro levando a gente pela rua. Então, fora isso, que era uma coisa difícil, uma produção muito grande, aí a gente não parava de viajar. Quer dizer, eu digo a gente todos, né? Mas daí eu passo a falar até individualmente. Eu não parava de viajar porque era até muito mais fácil, entende? Nessa época era eu, meu violão e o empresário, sabe? Só. Inclusive, então, os shows eram em clubes, eram cinemas, barzinhos, era o lugar, praça pública, nem pensar, não tinha mesmo por causa da potência da voz. Então eu viajava com meu violão no Brasil inteiro, aí era praticamente todo dia, show todo dia. Também uma grande escola que eu tive, que é uma coisa maravilhosa, é circo. Esses circos mambembes que iam das cidades para as cidades, então chegava num dia com o palhaço, com o leão desdentado, sabe? Aí chegava, aí era aquela atração, a cidade ia no primeiro dia o circo lotado, no segundo já estava meia casa, no terceiro ia ficar 15 dias o circo, então precisava preencher os outros dias, né? Então eles chamavam artistas para fazer o circo, cada dia era um artista novo, enchia o circo, e o circo ficava cheio a temporada inteira. Então eu fazia muito circo, eu e outros da minha geração e de outras gerações antigas também fazíamos muito circo, era uma escola maravilhosa, porque era você, seu violão, o picadeiro, não tinha microfone, não tinha nada, né? Então era aquela coisa bonita, maravilhosa. Eu estava me coçando todo aqui, que eu até trouxe um violãozinho para cantarolar para ti, um negócio que eu fiz, adaptando uma canção tua para contexto e nomes atuais. Ficou uma coisa surreal, assim. Olha só que festa maneira, que eu invadi, nem sei por que lá. Presentes no local, o rádio e a televisão, as revistas e jornais que não me deixavam na mão. Quase que eu desisto de na entrada chegar, mas vi que os cambistas começavam a gritar e eu pensei, bobeira, a festa é maneira. Logo que eu entrei eu notei, tava o Léo Jaime de guitarra na mão. Enquanto nós paralamas começamos a tocar outra canção que era plágio, segundo o Lobão. Paula Toller ria, George insistia em explicar pro Bruno que seu solo não cabia. Eu sei, tu manda bem, mas pensa na banda, hein? Miquinhos amestrados cantavam na piscina, o traje no terraço e o do saque no salão. O som tava maneiro, titãs iam tocar, mas não cabiam todos no palco do lugar. Vejam quem chegou de repente, Roberto Carlos com um terço na mão. Eu sei que ele é honesto e sinto que eu não presto, mas sonhava em ser parceiro dele do Tremendão. Lá fora o corre-corre das gatas do lugar, era o Menudo que acabava de chegar. Eu gritei, se manda, vocês não são banda. Sacaneou o Menudo aí, bravo. Aquele momento era uma piada tão, na verdade, graciosa, quando começou essa coisa dos anos 80, abrindo portas e aqueles programas, o Cassino do Chacrinha, não sei o que, eventualmente você via. Ah, não, agora só as meninas do não sei o que, agora só não sei o que. Agora, atenção, passo atrás que estão aí os garotos, enfim, tinha todo esse tipo de coisa, mas a abertura e a flexibilidade, o senso de humor do Chacrinha naquele momento... Dos foi Menudos que você está falando? Super, mas ele, em geral, com a gente, era uma atenção sobrenatural. O Chacrinha um fora carinho. de série, né? Nossa. Fora de série. Era vamos chamar assim, né? Com a velha guarda, com a jovem guarda, com vocês. Verdade, sabe? né? Isso me fascinava, né? Isso me fascinava nele. Ele realmente é um cara que, na minha cabeça, na minha opinião, faz falta sim nesses tempos, né? De agora que onde o artista não tem praticamente um lugar para mostrar sua música, como o artista gosta. E não como o apresentador gosta, porque o artista passou a ser um boneco um fantoche do apresentador. Fala, canta aí agora, agora entra o comercial, faz isso, canta 2 números, corta os solos. Isso é um absurdo, bicho. Eu não consigo mais com minha banda tocar uma música com solo, eles cortam o solo, porque solo não é legal mostrar, porque perde o ibope na hora que está mostrando o solo. Eu acho isso um absurdo. Então você sabe, como músico, a sua banda sabe, a dificuldade que a gente tem hoje em dia de um espaço honesto para poder mostrar o som como a gente quer, como a gente imaginou,
não é? Sem cobrança e sem outra preocupação a não ser mostrar o som. E é tão peculiar o fato de que a gente tem isso hoje num momento em que a tecnologia abre portas para a gente ter uma multiplicidade de canais, de direções artísticas tão ampla e tão múltipla mesmo, né? E o fato de que não ocorreu a alguém a ideia de produção desse tipo de coisa, de eventualmente ter algum chacrinha, entre aspas, não o personagem, mas um programa onde você traga à tona o dia a dia prático do brasileiro, as peculiaridades, as graças, as tragédias, entre aspas, também, mas que traga à tona também o canal de comunicação das pessoas através da música. Todas as músicas que são representativas, os trabalhos que são importantes de gente que fez alguma história, enfim, que simbolizou alguma coisa em algum momento na história desse país que é tão curta, mas tão voraz, né? Agora, eu tenho uma curiosidade, até como colega, assim, de saber como é que se compõe, assim, que as coisas, não só assim, em termos de ideias, mas eu digo na parte de letra, por exemplo. Aí, o que te leva, assim, é tema, que eu vou anotando aqui na minha cabeça, porque se tiver alguma coisa que eu não faço e for boa, eu vou anotar no meu processo. Maravilha total. Eu diria que o meu filtro de informações é o dia a dia prático. Eu fico tentando prestar atenção e fazendo pequenas anotações das coisas que me chamem a atenção de alguma maneira. E uma peculiaridade que eu recentemente, por exemplo, levei meu filho, eu tenho 3 filhos, né, um garoto e 2 meninas, eu levei meu filho para Brasília para mostrar para ele as escolas que eu tinha estudado, as ladeiras que eu andava de skate, onde eu conheci o Bi, enfim, como era... Ladeira em Brasília? Pois é, por incrível... Me mostre. Exatamente. Tinha que ser um lugar turístico. Muito, muito peculiar. Venha conhecer mesmo. a ladeira de Brasília. É muito peculiar e a gente ficava fazendo de qualquer mini rampa de descida de níveis próximos, assim, separados, alguma mini rampa, o que tinha de brincadeira de skate, não sei o quê. E aí, eventualmente, eu levando meu filho Luca para mostrar para ele os ministérios, os palácios e tal, o meu pai tinha sido, há muito, muito tempo atrás, ele era da Força Aérea, ele tinha sido um dos pilotos da Presidência da República. Então, eu fui mostrar para o Luca, no fundo do Palácio do Planalto, o lugar onde eu encontrava o vovô dele, quando estava indo para o dentista, esse tipo de coisa. Era um final de semana e, eventualmente, desce o Lula. Ele estava ali, era um sábado, ele não estava de terno e tal, estava de uma blusa comum, uma bermuda e tal. Aí chegou, me abraçou, aí eu apresentei o Luca para ele, meu filho, ele abraçou o Luca com muita efervescência e tal, muito emocionado, e lá para as tantas o Luca, meu filho, empurrando ele de lado, falou: pai, esse aqui foi aquele para quem você escreveu os 300 picaretas? Xiii, rapaz. Aí, cara, ele chorou, ficou me abraçando, me beijando e tal, porque naquele momento, quando ele falou naquela questão dos 300 picaretas, eu acabei ficando chapado e comecei a tentar escrever, escrevi aquele negócio onde até uma peculiaridade que eu nominei na canção 3 pessoas. Quando eu digo, se eu fosse dizer nomes, a canção era pequena: João Alves, Genebaldo, Humberto Lucena, de exemplo em exemplo aprendemos a lição, ladrão que ajuda ladrão ainda recebe concessão de rádio, FM e de televisão. E uma dessas vezes a gente foi tocar em Brasília e um desses 3 nomes que eu mencionei, a filha da pessoa, não lembro exatamente qual deles era. Estava presente. Me ligou antes para me pedir que, se eu cantasse a canção, por favor, não mencionasse o nome do pai dela. Foi super... E aí, o que você fez? Conte aí, eu quero saber. Não, aí a gente tocou normal, imagina, mas eu nem trouxe isso à tona diante do público. Cantei normalmente e como aquilo não, obviamente, não gerou nenhum tipo de manifestação de... Claro, ela ficou calada, ela não disse que é meu pai, ela não falou. Aquilo passou, eu diria, mais alto do que o nível de turbulência que a gente estava, enfim, convivendo naquela ligação, naquela questão tão... E você grava ideias musicais, por exemplo, melodiosas, ideias de melodia, por exemplo, você grava, você está tomando banho, tem uma ideia, vem uma melodia, você grava,
Ou você fica apressa até o banho com ela na cabeça para pegar, para marcar ela de algum jeito? Assim? Eu atualmente, eu diria, nessa última década, o que eu tenho basicamente é anotado em rabiscos dos meus cadernos, tenho pilhas de cadernos anotados, onde eu tento anotar alguma referência da ideia de melodia, qual o acorde, e a ideia da letra, e vou rabiscando, desenvolvendo. Tenho, um dia desses, o meu irmão, dando uma rearrumada na minha casa, na parte dos meus filhos e tal, ele trouxe à tona o fato de quantos cadernos eu tinha e se eu gostaria de, eventualmente, reler. E fiquei relendo coisas de muito, muito tempo atrás, onde eu via a primeira fagulha de ideias que se tornaram canções, que tiveram uma repercussão nacional. Hoje, por exemplo, antes de eu vir para cá, para esse encontro com você, aí eu estava fazendo barba, bicho. Aí comecei a cantarolar a melodia, tive que parar a barba para ir para gravar no gravadorzinho a melodia. Aí eu deixo, aí esqueço, né? Porque aí depois, ouvindo, pegando violão, aí já eu vou desenvolvendo aquela ideia inicial. Mas falando sobre as coisas que você falou das anotações antigas, eu também tenho um monte de coisas guardadas. Digo, algum dia eu vou usar isso, mas eu não sei se com você é assim. A ânsia, o desejo de fazer o novo, né? Uma coisa nova, eu vou deixando as coisas todas, as anotações, mesmo até em termos de escrita, eu vou deixando tudo para lá. Né? As melodias, eu tenho um monte de melodias gravadas, né? Tudo assim, pedacinhos, riffs, não é? Introduções, tudo, mas tudo na hora que eu prefiro fazer uma nova do que pegar aquelas antigas. Né? Aquilo eventualmente funciona para a gente como, digamos assim, um colchão emocional, pelo fato de que você não teve ideias, jogou fora, não deixou de ter ideias. Você vai anotando e vai colocando aquilo nessa almofada. O que te traz, eu imagino, e é o que eu sinto que acontece comigo, é que aquilo te traz uma confiança de que você não deixou de criar, de ter ideias. Então, quando você se aplica no sentido de produzir um novo disco, de ter ideias reais para a próxima canção e tal, você tem aquele conforto, aquela almofada de que você nunca cortou esse canal criativo, né? É um dos lances que eu tenho pensado em fazer num futuro próximo, de usar todas as coisas que eu escrevi e não gravei. Tantos momentos tão fortes, tão amplos e marcantes na história do país recente, eu fico muito curioso e entusiasmado a respeito do fato de que você está escrevendo um livro e eu queria que você me desse rabiscos, assim, um rascunho de qual é a ideia, o que te levou Meu livro, rapaz. a escrever. O que me levou a escrever? Bom, escrever eu sempre quis há muitos anos, né? Um dia o Fernando Sabino, eu estava com o Fernando Sabino no Antônios, na Ipanema, perguntei, Fernando, como é que eu queria escrever um livro, como é que eu faço isso aqui? Ele disse, comece. Um grande conselho que ele deu, né? Comece. Então, agora, baseado nos encontros que todo músico tem, você com sua banda deve ser assim, quando vocês encontram outras pessoas, sempre tem um monte de casos para contar. Não é? Toda banda, papo de músico, é contar coisa da estrada, é contar coisa que aconteceu com outra banda, com um amigo. Então, o que me levou a escrever foi analisando a vida com humor, né? Esses contos assim da vida que aconteceram comigo, com outros amigos, casos que acontecem com Milton Nascimento, comigo, Chico Buarque, Roberto Carlos, Vanderleia, com meus filhos, sabe, minha família, meus amigos. Então, esses casos todos eu reuni do meu modo de falar, do meu jeito de contar, eu reuni tudo num livro que já acabei de escrever. Quantos filhos você tem, Erasmo? Eu tenho 3 filhos. Né? Eles estão com que idade agora? Já está com 40, o baterista, né? O Gil Eduardo, tem 40. Era que eu ia perguntar se algum deles tocava. O Alexandre Pessoal está com 33, não é? É cantor, compositor. E o outro, o Leonardo, está com 32, é administrador da minha vida e dono da minha editora que eu tenho agora, né? Que é Coqueiro Verde.
Uau, lindo. Coqueiro Verde. Em frente ao coqueiro verde, Isso. esperei uma eternidade. Já fumei um cigarro e meio e narinha não veio. Como diz Leila Diniz, homem tem que ser durão. Se ela não chegar agora, não precisa chegar. Mas eu vou me embora, vou ler meu pasquim. Se ela chega e não me vê, sai correndo atrás de mim. Que senso do Vinícius, né? Que... Eu gravei agora com o Lulu Santos, né? Uhum. No meu disco, o Erasmo Convida 2, né? Então eu gravei com o Lulu essa música, né? E ele gravou em ritmo de funk. Eu adoro o trabalho dele, a gente é muito amigo e tal. E eu falei isso com ele recentemente, que eu sonhava que uma música minha tivesse para alguém no planeta o poder terapêutico que uma música dele tem para mim, que eu toco hoje em dia N vezes por dia, como um grito de determinação e um pedido de socorro, mas completamente positivo. Aí comecei a cantarolar e ele é super do bem, né? Um cara super talentoso, super alegre, mas enfim, aquela coisa que certamente tu conhece bem também, que fala de abertura de portas, de alegrias e mais luz no futuro, que é... Eu vejo a vida melhor no futuro, eu vejo isso por cima do muro de hipocrisia que insiste em nos rodear. Vejo a vida mais clara e farta, repleta de toda satisfação que se tem direito no firmamento ao chão. Quero crer no amor, numa boa, que isso valha para qualquer pessoa e realizar a força que tem numa paixão. Vejo um novo começo de era, de gente fina, elegante e sincera, com habilidade pra dizer mais sim do que não, não. Hoje o tempo voa, amor, pra mim pro tremendão, mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver, vamos nos permitir. Essa música, ela abre janelas na sensibilidade, né? Dá tanta luz e tanta... que eu cruzei recentemente com o Lulu e disse para ele no aeroporto, a gente passando um pelo outro rapidamente, eu falei que eu sonhava que alguma música minha no futuro fizesse por alguém no planeta o que algumas canções dele, especialmente essa, fazem por mim hoje na reconstrução da vida, no voltar a ter referências, vir à tona e respirar com uma dor tão difícil de transpor quanto a perda do seu grande amor, a sua sobrevivência em condições não 100% operacionais no plano físico, mas você batalhando para dar um suporte no dia a dia das crianças e vê-los sentir alegria pela vida de novo e tal. Então, essa é uma coisa muito difícil e eu falei isso para o Lulu, que eu sonhava que uma música minha, em algum momento, fizesse por alguém o que essa música dele estava fazendo por mim atualmente, nesse momento de voltar à tona, respirar e manter a determinação de viver de verdade, de não só sobreviver. Certamente, bicho, a importância das músicas, né, na vida das pessoas, não é? Isso aí eu acho que realiza qualquer compositor, quando você sabe que alguém, que a música que você fez contribuiu de alguma forma para melhorar a vida de alguém, sabe? Isso aí eu acho que é o máximo de realização de que um compositor pode ter, né? Até mesmo de ver todos cantando a música deles, mas o máximo realmente de satisfação isso. Vamos parar, porque Senão vai embora. É verdade. Porque nem chegou o uísque, porque se chegasse o uísque, aí então, inclusive nem o cigarro chegou, quanto mais o uísque, né? Me dá um cigarro aí assim. Não. Eu ia dizer que se fosse um papo regado a uísque,